Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um caso de uma mulher que era uma serial killer, Nanny Doss. Ela nasceu em 1905, na cidade de Alabama. A Nanny morava numa fazenda, a família dela era bem pobre. Ela morava nessa fazenda com o pai, com a mãe e com duas irmãs. O pai da Nanny pode ser descrito como uma pessoa alcoólatra e muito violenta. Há rumores de que o pai da Nanny abusava dela quando ela era criança, mas esses rumores nunca foram realmente comprovados. A mãe da Nanny já era uma pessoa completamente boa, a Nanny via ela com os melhores olhos possíveis, colocava a mãe sempre no pedestal. Aos 15 anos, a Nanny foi obrigada a deixar os estudos para poder ajudar a família na fazenda, onde eles trabalhavam e onde eles moravam. Então, o pai da Nanny, como eu disse, ele era muito abusivo, ele era muito controlador. E ele não deixava a Nanny ter contato com nenhum garoto. Se ele visse a Nanny com algum outro garoto, ou conversando até mesmo com um, ele automaticamente brigava com ela, provavelmente batia nela, e a Nanny, ela sentia uma necessidade de ficar perto dos garotos. Então, pelo seu pai ser muito controlador e muito abusivo, aos 15 anos de idade, a Nanny conheceu o Charlie Braggs. Não sei falar o sobrenome, se eu estiver falando errado, me desculpa. O Charlie, ele era muito mais velho que a Nanny, mas ele tinha uma condição financeira muito melhor do que a família dela tinha. Então, aos 15 anos de idade, com a permissão do seu pai, a Nanny casou com o Charlie e foram ter a sua própria vida. De acordo com o Charlie, quando ele casou com a Nanny, ele via ela como uma pessoa do lar, ela parecia ser uma pessoa muito simpática, muito amigável, e ela era muito boa na cozinha. Então, de acordo com que os anos foram passando, a Nanny foi demonstrando um comportamento que, de acordo com Charlie, ele era um comportamento muito irritadiço. A Nanny, uma hora ela estava tudo bem, outra hora ela queria brigar por uma coisa, outra hora ela já esquecia porque estava braba por aquilo. E a Nanny tinha um problema dela sempre querer dar umas fugidinhas. De acordo com o Charlie, às vezes ela pegava, fazia as malas e saía por 2, 3 semanas sem nem avisar onde ela estava indo. Em alguma dessas fugidas dela, o Charlie até muitas vezes seguia ela para saber onde ela estava. E muitas vezes ele declarou que ela estava se encontrando com outros homens. Nesse casamento, a Nanny deu à luz a 5 crianças, sendo que 3 acabaram morrendo quando eram bebês. E de acordo com o Charlie, a morte das 3 crianças na cabeça dele não tinha sido morte natural. Na cabeça dele realmente tinha acontecido alguma coisa e ele tinha quase certeza que quem matou as crianças foi a Nanny. Mas como naquela época quem cuidava dos filhos era a mulher, era a mãe, ele resolveu não se intrometer, não chegar, não tocar no assunto e deixou quieto. Com isso, a Nanny ficou apenas com 2 filhas. Com isso, durante o casamento também, o pai da Nanny acabou se divorciando da mãe dela, o que pra Nanny foi a gota d'água e proibiu o pai dela de ver as netas dele. Ele não tinha permissão de Nanny pra chegar perto das filhas dela. Então, depois de 8 anos de casados, Charlie resolveu pedir divórcio da Nanny e acabou pedindo a guarda das crianças, já que a Nanny não era uma mãe muito presente. Tendo a guarda das 2 crianças, Charlie resolveu ficar com a mais velha e mandou a mais nova morar com o pai da Nanny. Então a Nanny perdeu completamente a guarda das meninas, ela não via mais as meninas, e para ela tava tudo bem, porque ela não tinha necessidade de ficar ali com as filhas. A Nanny só queria a presença de um homem com ela. Então, depois do divórcio com o Charlie, a Nanny conheceu seu segundo marido, o Frank Housing. Enfim, o nome dele é esse daqui que tá escrito aqui, porque eu não sei falar. E assim como o Charlie, o Frank também era muito mais velho que a Nanny, só que a diferença é que ele era muito alcoólatra, abusivo e normalmente chegava em casa muito irritado depois que bebia. Normalmente a Nanny apanhava bastante dele e sofria muitos abusos, tanto psicológicos como físicos. A Nanny aturou o casamento dela com o Frank durante 15 anos, até que um dia, ao ele sair, que ele sempre dava umas fugidas pra ir beber, a Nanny acabou descobrindo onde ele guardava o uísque, dentro da casa. Ela achou esse pote onde ele guardava o uísque dentro da casa e ela colocou arsênico líquido. E ao chegar em casa, depois de passar o dia no bar, Frank foi beber seu uísque e acabou ingerindo o arsênico que a Nanny tinha colocado e acabou morrendo.
Ela tentava seduzir os homens com cartas bem-humoradas e com doces, comidas, então ela sempre estava mandando cartas engraçadas, mostrando seu bom humor e também mandando comida para poder atrair os homens. Um tempo depois, não muito tempo, a Nani acabou conhecendo Harley Lanning, que morava em Carolina do Norte. Depois de mandar algumas cartas, alguns doces pra Harley, ele logo chamou a Nani pra morar com ele e acabaram se casando. Então, diferente do Frank, o Harley apenas bebia muito, mas ele não era agressivo com a Nani, muito menos abusivo. Ele, de acordo com a Nani, ele era bastante popular no bairro onde eles moravam. Quando a Nani saía pra viajar, Harley normalmente dava umas festas, chamava pra basicamente muitas pessoas. E de acordo com a Nani, em uma dessas festas que ele deu, foi preciso chamar a polícia pra poder tirar o povo da casa dela, porque estava tendo muito auê e muita bagunça. Então, ao voltar dessa viagem, em 1952, a Nani acabou envenenando o café do Harley e matando ele na hora. Depois do Harley, Nani resolveu mudar um pouco a sua tática para não ficar tão na cara que talvez ela estivesse matando seus maridos. A Nani acabou se inscrevendo em um clube de homens solitários, onde mandavam por $5, mandavam para ela uma lista onde tinha o nome de todos os solteiros que estavam, nesse programa, para ela poder entrar em contato com qualquer um deles e poder conversar, como se fosse um bate-papo, mas por cartas. Então, nesse bate-papo, a Nani acabou conhecendo a sua próxima vítima. Então, em 1953, a Nani acabou conhecendo Richard Morton por meio desse clube dos homens solitários, e logo Richard chamou a Nani para ir morar com ele. Então, o Richard acabou escrevendo uma carta para esse jornal para tirar o nome dele e da Nani, já que os dois iam se casar no mesmo dia. Então, o Richard, ele era uma pessoa completamente... Pode-se dizer que ele era bem diferente dos antigos maridos da Nani, tanto o Frank como o Harley. O Richard, ele era uma pessoa que ele trabalhava durante a noite. Então ele passava normalmente a noite inteira fora e durante o dia ele saía pra fazer uns trabalhos, mas ele não contava pra Nani o que ele ia fazer. O Richard também, a diferença dele com os outros esposos é que ele não bebia, ele não era abusivo e ele era uma pessoa completamente apaixonada pela Nani. Por conta dele sair durante o dia, escondido, a Nani não conseguia entender o porquê ele fazia isso. Então, em uma dessas viagens que ele fez, ele acabou comprando um anel pra Nani pra fazer uma surpresa pra ela, como um ato de amor, pra mostrar que como ela era única na vida dele. E ao comprar esse anel, a Nani de alguma maneira acabou descobrindo isso e acabou ficando furiosa, achando que ele tinha comprado esse anel pra dar pra outra mulher. O Richard, como ele tinha ido viajar, ele chamou Nani pra ir poder encontrar com ele no hotel onde ele tava. Então, ao encontrar com ele, a Nani estava fazendo suas malas e acabou colocando um veneno líquido dentro da mala dela. E ao chegar no hotel, ela acabou indo servir um café pra ele e acabou colocando o veneno dentro. Então, ela acabou matando o Richard. Então, daí depois do Richard, a Nani acabou conhecendo Sam Doss, que foi daí que veio o sobrenome dela. O Sam, ele era pastor de uma igreja batista, então ele era muito rígido com a Nani. O Sam não deixava a Nani ver televisão, não deixava ela ter contato com outros homens, e as fugidinhas que ela estava acostumada a ter, com o Sam, ela não podia ter. Então a Nani, ela foi obrigada a ficar esse tempo que ela estava casada com o Sam, dentro de casa, cozinhando pra ele, sendo a mulher perfeita. Com o Sam, diferente dos outros que ela conseguiu matar de primeira, com o Sam ela fez 2 tentativas. Na primeira tentativa que ela teve com o Sam, ela fez uma tigela grande de ameixas secas, do jeito que ela sempre fazia, que era muito gostosa, todo mundo falava muito bem, e acabou dando pro Sam comer. E junto com essas ameixas, ela deu uma incrementada, ela colocou um pouco de veneno no meio, com a tentativa, de matar ele. Mas com essa tentativa só fez o Sam ir parar no hospital, fez com que ele ficasse 23 dias fora de casa. No dia seguinte, quando ele voltou, a Nani resolveu dar uma de Richard, a mesma coisa que ela fez com o Richard, ela resolveu fazer com o Sam. Porque ela sabia que essa tentativa iria dar certo e que não ia mandar ele pro hospital. Então, ao Sam ingerir a bebida, ele obviamente acabou morrendo. Então, quando o médico ele recebeu o corpo do Sam, ele resolveu, achou muito estranho o tipo daquela morte, porque morreu do nada, o Sam parecia ser um homem saudável. Então, o médico responsável acabou pedindo permissão pra Nani pra poder fazer uma autópsia do corpo do Sam e descobriu a causa da morte.
A Nani, que os policiais ficam muito chocados, é que ela aceitou de primeira que fizessem a autópsia no corpo e que descobrissem a causa da morte. Então, ao receber o resultado da autópsia, o médico ficou muito assustado. O corpo do Sam tinha arsênico para poder matar até 18 pessoas. Então, ao receber essa autópsia, o médico ficou completamente assustado e logo chamou as autoridades. Então, a primeira suspeita foi a Nani. Ao entrevistar a Nani, os policiais que entrevistaram ela, que falaram com ela, diz que ela sempre foi muito simpática e que ela sempre estava fazendo muitas brincadeirinhas. Então, com isso, perguntando pra Nani, fazendo a entrevista pra ela, eles acabaram chegando na conclusão, né, pegando na ficha dela, viu que ela tinha outros casamentos e que os antigos maridos dela também tinham morrido de forma meio que misteriosa. Então a Nani, ela também foi acusada da morte da mãe dela e das duas irmãs. Então, depois de muitos interrogatórios, a Nani acabou recebendo muita fama por causa disso, pelo seu jeito carismático, pelo seu senso de humor. Então, depois de muita enrolação da Nani por parte dela, de assumir os seus erros, ela acabou confessando a morte dos outros maridos. Logo os policiais, né, vendo a Nani daquele jeito, acabaram mandando ela para um hospital psiquiátrico para ela poder ter um acompanhamento dos médicos para saber se ela era mentalmente capaz de... se ela era mentalmente saudável ou se ela era mentalmente instável. Então, ao ser mandada para o hospital psiquiátrico, a Nani, conversando com os médicos, sempre demonstrou seu lado sempre simpático, carismático, sempre fazia piadas. Então, aos policiais receberem, né, a carta dos médicos falando que ela era mentalmente incapaz, a Nani foi declarada inocente por um tempo e por isso ela passou algum tempo no manicômio. Então, enquanto a Nani estava no hospício, os policiais declararam ela como inocente até haver um novo julgamento. E ainda os policiais ainda estavam investigando bastante sobre a morte dos antigos maridos, e nisso um dos policiais acabou indo ao túmulo do Lanning, e lá ele encontrou algumas escritas que a Nani tinha feito pra ele no túmulo dele. E nessas escritas tinha coisas do tipo: a gente vai se ver logo, logo te encontro, eu sinto saudade, eu te amo, entre outras coisas afins. Então, tendo isso, os policiais ficaram ainda mais confusos, já que a Nani poderia ter matado ele e estava sentindo falta dele, estava querendo se passar a imagem de vítima, querendo passar a imagem da mulher que ficou sozinha e que sente falta do marido, sendo que ela não esperava nem muito tempo para poder se casar novamente. Então, né, do tempo que a Nani estava no manicômio, ela começou a receber muitas cartas de homens pedindo ela em casamento, falando que queriam casar com ela, que queriam ter uma vida com ela, elogiando ela e achando ela como se fosse a pessoa mais maravilhosa do mundo. Então ela sempre estava ali super recebendo atenção e para ela estava sendo muito bom aquilo. E sempre quando questionavam ela sobre os pedidos de casamento que ela recebia, a Nani, ela sempre falava que a cota de maridos dela já tinha sido atingida e que ela já estava cansada de matar. Então, em 15 de novembro de 1954, foi feita uma outra reunião com os policiais junto com a Nani para poder saber o que iam fazer com ela. E nisso que fizeram, né, que debateram com ela, acabaram realmente, né, conseguindo a confissão dela. E ao conseguir a confissão dela, colocaram ela como culpada. E na cabeça da Nani, ao ela confessar todos os crimes dela, ela ia conseguir um apelo dos policiais, ou pelo menos uma tentativa de ficar ainda no manicômio, de ficar lá, porque como eu disse, ela amava ficar lá dentro. Então, na cabeça dela, ao ela assumir os seus crimes, eles poderiam ter uma pena dela e poderiam, no lugar de mandar ela pra prisão, mandarem ela pro manicômio. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Ao ela confessar todos os seus crimes, os policiais condenaram ela. A Nani, como ela foi condenada culpada dos seus crimes, a sentença dela, na verdade, era para ser a cadeira elétrica. Mas, na época, em Carolina do Norte, era proibido, era lei, não podia matar mulheres. Então, com isso, mudaram a prisão dela para prisão perpétua. Assim, mandaram ela direto pra prisão. A Nani tentou convencer os policiais de toda maneira de que ela tinha que ficar no manicômio, de que ela não podia ir pra prisão, mas eles não deram ouvido pra ela e mandaram ela pra prisão do mesmo jeito. Então, 10 anos depois da sua prisão, em 2 de junho de 1965,
a Nani acabou morrendo de leucemia em sua cela na prisão. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Um beijo, fui!